Bom dia, estudantes. Bom dia, pessoal. Vamos começar? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Estatística e Probabilidades, aula de Bioestatística. Eu informo a todos que a aula está sendo gravada. Eu vou compartilhar minha área de trabalho para dar continuidade ao curso. Eu não consigo gritar mais alto do que isso, tá? Então, vai ficar desse jeito aí. Eu não consigo falar mais alto. Então, a gente tá no capítulo 6, comparando dois grupos, e aí a gente já estudou os conceitos básicos, né? Então, o conceito básico aí mais fundamental é o conceito de grupo de controle e grupo de tratamento, né? A questão das hipóteses. Então, são duas hipóteses estatísticas com relação ao modelo matemático que descreve os seus dados. Então, a gente pode, por exemplo, levantar a hipótese de que não tem diferença entre dois tratamentos. Dois tratamentos, o tratamento controle e a proporção do controle e a proporção do tratamento é a mesma coisa. Ou que tem uma diferença para mais ou para menos. A proporção de curados é maior, a proporção de efeitos colaterais é menor. Então, basicamente, a gente vai estudar a construção de estatísticas de teste. O que são estatísticas de teste? São contas que você faz com os dados, contas tais que ela te dá uma informação relativa a uma distribuição de referência. Por exemplo, a gente estudou a distribuição normal, né? Então, a gente chegou a ver, se você pega, por exemplo, no R aqui, uma proporção, você pega a proporção de caras e coroas, então vamos dizer que você está lançando uma moeda, cara e coroa, 0 cara e 1 coroa, né? Aí vamos dizer que você vai lançar essa moeda 1000 vezes, e se você tiver uma moeda equilibrada, ela tem probabilidade de 50%, né? de sair cara ou sair coroa. Eu errei alguma coisa aqui. Eu acho que x é igual a 100, 1000, e size é igual a 2. Né? Não estou sabendo aqui como é que eu vou simular, não. Eu simulei isso aqui em aula passada. X é igual a... Você lançou a moeda 20 vezes. Oh, boy. Eu não estou lembrando aqui como é que faz, o que eu queria mostrar para vocês, mas, enfim, você tem umas continhas que você faz com os dados e você compara com uma referência, uma estatística de referência, e se a estatística de teste ela é extrema, ele escreveu aqui grande. Ou seu barriga, seu marido, como é que é? Seu barriga que era carteira? Bom, então, aí você compara, né, a estatística de teste com a hipótese, você compara a estatística de teste com a distribuição da hipótese nula. E se for uma estatística de teste extrema, você rejeita H0 em favor de H1, certo? Caso contrário, você não rejeita H0. Em geral, na área de saúde, a hipótese nula é a hipótese de que o tratamento ele é igual ao tratamento anterior. E a hipótese alternativa é de que o tratamento alternativo é superior, certo? Então, a gente viu aí as situações que podem ocorrer na vida real, que é a hipótese de ser falsa ou verdadeira,
a medicação ser realmente superior, né? Então, a hipótese nula é falsa, ou a hipótese da nova medicação, da nova terapia não ser melhor. Como que você sabe o que é realidade? Na verdade, a gente não sabe o que é realidade. A ciência, ela tem as hipóteses, né? E as hipóteses servem para descrever a realidade sobre um certo aspecto, e com o passar do tempo a teoria vai evoluindo. Eu poderia ficar falando horas sobre isso aqui com vocês, mas basicamente a gente assume que a gente conhece o resultado da realidade só para fins de descrição do teste. Então, aqui a gente está analisando o teste de hipótese para quando vocês saírem desse curso, vocês serem capazes de entender o. Então, analisando, nós estamos quebrando em pedaços, a gente está olhando em detalhe os testes de hipótese. Então, a gente viu aí a questão do erro tipo 1 e do erro tipo 2, né, que tem a ver com esse descompasso entre a realidade e o que o teste estatístico revela para você. O teste estatístico ele revela para você uma realidade que depende dos dados que você coletou. Tá? Então, se seus dados não forem bons, se seus dados não forem suficientes, a sua hipótese ela pode ser de uma forma ou pode ser uma ou outra. Tá certo? Então, aí, se a hipótese nula é verdadeira na realidade, né, e você não rejeitou no seu teste de hipótese, então você tomou a decisão correta. Se a hipótese nula é falsa, ou seja, se a medicação nova não é superior e você não rejeita H0, você diz que é superior, você cometeu o que a gente chama de erro tipo 1. Agora, se a situação é a hipótese nula verdadeira e você rejeita o H0, você cometeu o erro tipo 2. Se você tem uma hipótese nula falsa e rejeita H0, a sua decisão é correta, certo? Então, você tem duas situações corretas, de resultado correto, e duas de erro. O que acontece é que a estatística ela consegue fazer com que o erro tipo 1 e o erro tipo 2 eles sejam baixos, certo? Então, você toma uma decisão que pode estar incorreta, mas você controla a probabilidade dela estar incorreta, né? A chance de erro. Então, a gente compara o erro tipo 1 com um nível de significância que a gente chama 10%, 5% ou 1%. Na prática, o maior uso é de alfa igual a 5%. Então, o seu erro tipo 1, ele vai ser sempre menor que 5%, menor ou igual a 5%. Ok? E a gente viu o valor P, que é a probabilidade de você encontrar uma estatística mais extrema do que aquela que você encontrou no experimento. Então, se a probabilidade de você encontrar alguma coisa mais extrema for pequena, isso significa que o que você encontrou não deve ser consistente com a hipótese nula, certo? Então, hoje a gente vai... Isso aí são coisas das aulas da aula passada, que eu só chamei aqui um pouco a atenção. Hoje a gente vai falar dos testes. Alguns testes são vários testes, a gente vai discutir aqui apenas alguns deles, né? Então, o primeiro teste é para variável dicotômica. O que é uma variável dicotômica? É uma variável que tem dois resultados possíveis, sim ou não, sucesso, fracasso, 0 e 1. Certo? Cara e coroa. Cara, coroa. Tá certo? Então, são variáveis dicotômicas que só podem assumir dois valores possíveis. A pessoa tem ou não tem a doença, a pessoa curou ou não curou, tá certo? E as amostras são independentes. A gente vai ver que você pode fazer testes com amostras pareadas, que a gente chama. O que são amostras pareadas? São aquelas amostras que mantêm a unidade amostral. Vamos dizer que você está querendo testar uma nova medicação para dor de cabeça comparado com o ácido acetil salicílico. Então, você ministra o ácido acetil salicílico para uma pessoa, aí um grupo de pessoas, aí você relata a proporção que indicou que teve melhora na dor de cabeça, aí você espera um tempo, aí você ministra para esse mesmo grupo de pessoas uma outra medicação analgésica.
E aí você compara. No nosso caso aqui, as amostras são independentes. Então, você aplica um tratamento num grupo e um tratamento no outro grupo. Então, você quer comparar a probabilidade de ocorrência do evento de interesse em dois grupos estudados, ou seja, a proporção de P1 é igual a de P2, e a proporção é diferente. Então, para dados genéricos na forma padrão, a gente tem que... essa daqui que é a tabela, né? Ocorrência do evento sim, não, grupo 1 e 2, você vai contar quantas pessoas do grupo 1 que tiveram ocorrência do evento, B, quantas que não tiveram, C, quantas que tiveram do grupo 2 e D, quantas tiveram do grupo A. Então, o total aqui, que a gente chama essas marginais, né? O total marginal, que está à margem, N1, que é o A mais B, N2, que é C mais D, M1, M de Maria 1, que é A mais C, M de Maria 2, que é B mais D. Se você soma N1 com N2, vai dar um Nzão aqui. Se não há diferença entre as proporções dos grupos, então vale que a proporção A em relação a N, a ocorrência de eventos no grupo A, no grupo 1 e no grupo 2 tem a mesma proporção. Tá certo? Então, aqui ficou que você pode somar, né? É A mais C e N1 mais N2 aqui. Então, eu tenho que corrigir aqui, que ficou N1 mais N2. Então, essas proporções aí são válidas. Eu não estou falando que... Eu não estou falando que A sobre N1 mais B sobre N2, que isso aqui é A mais AC, né? A mais C, N1 mais N2, não, tá? Isso aqui é diferente. Eu estou falando que a proporção que você vai encontrar no grupo 1 é igual à proporção que você vai encontrar no grupo 2, que é igual à proporção da população toda, grupo 1 mais grupo 2. Isso é que eu estou dizendo. Espera que eu tenho que corrigir aqui. N2. Depois eu corrijo. Então, o A vai ter que ser igual a M1 vezes N1 sobre N, B vai ser M2 sobre N1 sobre N, né? Quer dizer, essa proporção aqui, para essa proporção valer, essas igualdades aqui vão ter que valer, né? E aí, o teste Q quadrado. O teste Q quadrado, ele compara valores realmente observados com valores esperados. Se não há diferença, quer dizer que a hipótese nula verdadeira. Então, quer dizer, esse curso é meio chato porque você tem que ficar imaginando coisas, né? Você tem que imaginar que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, que o ácido acetil salicílico é tão eficaz quanto a nova medicação que você está propondo. Ah, mas a minha medicação acho que é superior. Não, não, peraí, só para entender o teste, vamos imaginar que não seja. Então, você vai ter valores estimados e observados. Se você fizer a diferença entre o observado e estimado elevado ao quadrado em relação ao estimado, ao esperado, né? E somar tudo, você vai ter uma estatística de teste. Isso aqui é uma estatística de teste, ó. O nome da disciplina vem aí. Estatística de teste. A bioestatística é a estatística aplicada à área de biomédicas. Então, a estatística de teste, na prática, o valor de Q quadrado, esse somatório aqui, pode ser calculado por essa expressão aqui, ó. Dá para você mostrar que essas duas expressões são iguais. E aí, pessoal, vocês vão comparar o Q quadrado com a distribuição de Q quadrado aqui, ó. A distribuição de Q quadrado é uma distribuição que tem esse jeitão aqui, assim. Então, se você encontrar valores baixos, significa que H0 deve ser verdadeiro. Se você encontrar valores altos, se você encontrar valores elevados, se você encontrar valores elevados aqui, ó, significa que H1 deve ser verdadeiro. Deve ser, tá? Não quer dizer que com certeza seja, não, porque o seu teste é estatístico. O teste estatístico ele é um teste baseado no experimento com algumas observações. Então, você não sabe se ele se generaliza para a população inteira, mas a gente imagina que sim, tá certo? Então, suponha que o AZT e o placebo
A ZT é a medicação, aquela medicação para a síndrome da imunodeficiência adquirida. Era uma doença bastante assustadora nos anos 80, hoje a gente já tem medicações que controlam. Então, o AZT e o placebo fossem equivalentes, o H0 fossem verdadeiros. Então, os valores esperados são mostrados na tabela 6.4. Quer dizer, se você olhar 136 sobre 29, aqui, ó, 136 sobre 26, de 136, 26 dividido por 145, isso aqui vai ser exatamente igual a 128,74 por 137, que vai ser exatamente igual a 265 por 282. Essas três proporções vão ser válidas, se o H0 fosse verdadeiro. Só que, na verdade, você não observou 136. O que você observou? Deixa eu mostrar o que você observou aqui. Você observou esses valores aqui, ó. Aqui os valores que você observou, tá vendo? Esses aqui são os... Aqui, tá vendo? Esses valores aqui foram os valores que você observou. 144 pessoas estavam vivas tomando a ZT, e só um que tinha morrido. Então, olha, 144 e 145. Você observou 144. Mas se as duas medicações fossem equivalentes, vocês teriam observado 136. Cento e 121 é o que você observou. Se os dois fossem iguais, você teria observado 128,74. Quer dizer, esse aqui é só a proporção, tá? E 8. Olha bem, você vê que agora você tem que ver a diferença entre o que você observou e o que você esperava sobre H0. Então, fazendo a conta aí, ó, você observou 144, esperava 136, a diferença quadrática, dividido pelo valor esperado. Aí você fez essa tabelinha aqui e você descobriu que a estatística de teste é 15,01. Você poderia ter feito utilizando as expressões da tabela 6.1, dá 15,1. Então, o que a gente observa aqui? Agora é preciso decidir, né? É preciso decidir se 15,01 é um valor grande ou não. Então, a gente considera que x é grande se esse x ao quadrado for maior do que o qi quadrado, com 1 grau de liberdade e o nível de significância alfa que você escolher. Eu falei que o nível de significância que a gente escolhe sempre é 5%. Tá? Então, você vai olhar aqui na coluna da distribuição qi quadrado, 5%, 1 grau de liberdade. Então, olha bem, o que a gente tem é o seguinte. Aqui quadrado ela tem esse jeitão aqui, e a gente descobriu que 3,841 ele deixa uma probabilidade aqui de 5%. Só que o valor que você obteve aqui, ó, foi muito maior do que se obteve 15,01. 15,01 é muito maior do que 3,841. Então, isso quer dizer que esse 15,01 deve ter ocorrido porque a hipótese nula é falsa. Se a hipótese nula fosse verdadeira, ele teria obtido valores menores aqui. E esses valores, eles fazem justamente a diferença entre o que você observou na natureza em relação ao que você esperava no caso da hipótese nula verdadeira, tá certo? Ou então é isso aí. Aí você compara com a distribuição qi quadrado, aquela distribuição qi quadrado,
Na distribuição Q quadrado ali, ao nível de significância de 5%, se rejeita a hipótese nula, porque o Q quadrado supera 3,841 e decide em favor do AZT, que é uma medicação melhor. A distribuição Q quadrado eu pus aqui para vocês, tá? Aqui, ó. Então, tem a distribuição gaussiana, que a gente já usou ela bastante, né? E tem também a distribuição Q quadrado aqui, ó. Então, essa distribuição a gente vai usar aqui com um grau de liberdade o nível de significância, que tem a probabilidade do x ser maior do que o x, tá? Então, é só você pegar aqui, em geral, a gente pega esse 0,50 aqui. Então, 3,41 é o valor de referência. Então, você poderia fazer também utilizando o pacote computacional R, né? Então, o pacote computacional R, você simplesmente carrega os dados. Aqui, ó, 144 pessoas sobreviveram com AZT, 121 sobreviveram sem AZT. Uma faleceu com AZT, 16 faleceram sem AZT. Aí você usa os dados, seus dados aí, ó, tá a tabelinha sua aqui, né? E você faz o Q-square test, Q quadrado teste, aí ele te fala quanto que vale a estatística de teste e o valor P ali, ó. Como o valor P é muito menor que 5%, então você rejeita a hipótese nula. Rejeitar a hipótese nula é dizer que o AZT é melhor do que não tomar nada, tá? Do que tomar um placebo. Continuando aqui. Então, tem o teste aqui quadrado aí, comparando o valor P menor que 5%, conclui pela eficácia do AZT. Fatores de risco para o AVC. A tabela apresenta proporções da presença de alguns fatores de risco nos indivíduos que sofreram AVC e naqueles que não foram cometidos pela doença. Os valores P têm interpretação conforme descrito anteriormente. Então, ela percebe AVC como causa principal da morte. Na mãe, sim. No pai, sim e não. Então, o que a gente está notando aqui? Um grupo que sofreu AVC, né? Se teve AVC na mãe, então tem a proporção de pessoas que têm AVC é maior quem tem a mãe com AVC. E no pai, né? Parece que o AVC não é fator de risco, mas na mãe, sim. Aí, se você tiver AVC como causa principal, contribuindo para a causa da morte. Então, a gente vê que o AVC na mãe, ele aumenta a proporção de você ter AVC. Doença coronariana, doença do coração, né? 7 tiveram e 6,3 não. Então, dá o valor aqui, ó. Isso aqui é proporção de fator de risco para AVC. Se tem doença coronariana, não atrapalha nada o AVC, não. Sinais eletrocardiográficos, hipertrofia do ventrículo. Então, é fator de risco para o AVC, olha lá, ó, tá vendo? Pode ser. Doença coronariana, não. Então, a gente está comparando aqui a presença desses fatores e a ocorrência ou não de AVC. O teste Q quadrado, Yates demonstrou que o valor obtido pela expressão abaixo é mais apropriado e é conhecido como correção de continuidade. Então, você multiplica por N, faz essa subtração aqui e eleva ao quadrado. Então, a correção de continuidade, né? Em um estudo sobre a associação entre os correntes contraceptivos e o infarto do miocárdio, Shapiro e tal, em 79, observaram os resultados entre pacientes com idade entre 30 e 34. Distribuição de uso de contraceptivo oral segundo o grupo que sofreu ou não infarto do miocárdio. Então, uso recente de contraceptivo, sim e não, casos 9 e 12, controles 33, 390, né? Então, casos e controles. A proporção de uso recorrente entre os casos é 9 e 21, 43%. E entre os controles, 33, 343, 8%, que parece ser menor. Para determinar se essa diferença ocorreu ou não por acaso, então a gente calcula o Q quadrado com correção de continuidade, que dá 24,76, que confirma a associação com valor P menor que 1%. Isso aqui é 0,1%, tá? Então, a gente correct true aqui, e aí ele faz a correção de continuidade. Essa continha a mais aqui.
a gente põe, tá? Pra vocês entenderem aqui, né? Pessoa, aqui você tem os casos, né? 21 casos aqui os controles. Os recorrentes, sim ou não, né? 21 pessoas tiveram infarto, 423 não tiveram. Entre os que tiveram, a gente vê uma proporção maior de pessoas. A gente viu os casos aqui, né? Dá uma proporção de 43%. Esse aqui dá uma proporção menor de quem usa contraceptivo. Certo? Teste exato de ficha. Então, a dificuldade técnica na aplicação do teste Q quadrado com ou sem correção de Yates, quando o valor esperado em alguma das caselas na tabela é menor que 5. Aqui, ó, esse valor aqui não pode ser menor que 5. Quando ele é menor que 5, você tem que partir para o teste exato de Fischer. A alternativa é usar esse teste, né? Então, olha para você ver. Pasternak e tal avaliaram a eficácia e segurança de 2 antibióticos. A avaliação da resposta terapêutica foi baseada na evolução do caso clínico, está apresentada na tabela 6.8. Note que há caselas na tabela 2 por 2 com contagens inferiores a 5. Então, olha bem, aqui você tiver cefadroxil e cefalexina tiveram cura, 31 de 59, com cefadroxil e cefalexina, 28 e 59. Efeitos adversos, percentuais de cura e de efeitos colaterais, né? Então, você teve aqui, ó, cura em 31, efeito diverso em 1. 28 curas e efeito diverso em 3. 31, você usou 32 pessoas para testar o cefadroxil e a cefalexina. Então, a gente está comparando aí a cura e o efeito adverso de 2 medicações. Aí quer saber se são iguais. Então, para comparar isso aí, a gente não pode usar o teste do Q quadrado, porque você só tem uma pessoa. Isso é muito comum. Então, você vai usar o teste de Fischer, né? E aí ele vai dar um p-valor bem alto, maior que 5%. Então, quer dizer que a proporção de cura e efeito adversos do cefadroxil é equivalente à cefalexina, né? Então, você não confirma que há diferença entre as proporções de cura e de efeitos adversos. Certo? Os dois são equivalentes. Aí, você pode usar também o teste variável dicotômica, você pode usar o teste Z para comparação de proporções. É um teste alternativo aproximado ao Q quadrado, mas ele requer amostras grandes. Você tem que ter uma população, você tem que ter muitas pessoas no seu grupo. Então, você tem que ter P1, P2, são as proporções de sucesso referentes aos tratamentos a ser comparados, estimado por P-chapéu 1 e P-chapéu 2, baseado em amostras de tamanho N1 e N2, respectivamente. E, além disso, N1 P1 chapéu e N2 P2 chapéu devem ser de 5 também. É o teste baseado nessa estatística aqui, ó. É o P-chapéu 1 estimado menos o P-chapéu 2 estimado, tirado a raiz quadrada de P1, 1 menos P1, N1 mais P2, 1 menos P2, N2. Alternativamente, você pode estimar a probabilidade de sucesso nas duas amostras combinadas, determinadas por P-chapéu e calculada por essa conta aqui. Nesse caso, a gente calcula, né, a estatística de teste Z por essa equação, e o valor de Z deve ser comparado ao percentil da distribuição gaussiana. Então, a gente vai usar agora a distribuição gaussiana como referência. Tá? Olha para você ver. Com o objetivo de comparar a eficácia de 2 preventivos contra a náusea, 400 marinheiros foram divididos em 2 grupos de 200. Um grupo recebeu a pílula A e outro a pílula B. Os resultados são apresentados na tabela abaixo. A indicação da eficácia, de que a eficácia nas pílulas A e B é a mesma? Então, olha bem, no grupo A, 200 pessoas, no grupo B, 200 pessoas. 400 pessoas, é pessoa pra caramba. Cada contagem aqui dá mais que 5. Então, você pode aplicar o teste Z aproximado aqui, tá certo? Você tem uma amostra grandona lá, mais de 100
mais de 100 indivíduos, né? Então, a proporção da pílula A de cura de náusea é 76%. A proporção de cura de náusea na pílula B é 66%. A proporção de cura na população é 71%. Na população geral, combinado os dois, né? Que dá o valor médio aí entre 76 e 61. Então, aí você vai calcular as duas estatísticas de teste, né? Você pode usar a estatística Z ou a Z estrela. Os valores são quase iguais. Então, o Z é calculado segundo essa equação aqui e o Z estrela segundo essa equação aqui. Então, tem a equação direitinho, aplicação, fixando o nível de 5%. Aí a gente tem que calcular o Z de 5%. O Z de 5%, a gente já fez essa conta antes, a gente já fez esse cálculo antes. Olha aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Então, nós já vimos dois testes. Nós já vimos o teste Chi quadrado, nós já vimos o teste Exact-Fisher. E agora a gente está vendo o teste Z aproximado. Aqui. Então, você vai comparar agora com a variável Z, com a distribuição gaussiana. A distribuição gaussiana, ela é centrada aqui no valor zero. F de Z aqui. Tá certo? Então, bem, aí nós temos que comparar o 2,22 com o Z alfa sobre 2. Aqui, ó, o Z alfa sobre 2, ele vai deixar uma área aqui, ó, de alfa sobre 2. A gente usa alfa sobre 2 igual a 5% em geral. Então, eu estou procurando o Z de 5%. O Z de 5% eu vou procurar na tabelinha, ele vai ser o cruzamento da linha e da coluna que dão os valores mais próximos. Olha para você ver, essa área aqui é 5%. Ai, graças a Deus, um rapaz ali do fundo foi embora, ele estava me perturbando tanto, estava tirando minha atenção aqui. Quando não quer assistir aula, é melhor ir embora, assina aí e vai embora. A pessoa fica agitada ali atrás, atrapalha a gente aqui na frente. Aqui na frente atrapalha muito mesmo. Se você tiver que fazer alguma coisa que não for respectiva à aula, você pode sair, não tem problema nenhum. Eu não vou dar falta para quem não me perturbar, não. Quem decidir não me perturbar. Olha bem, nós vamos ter que achar uma área aqui, ó, que é 95%. Por quê? Porque essa área aqui é 5% e somando tudo vai dar 100%. Distribuição normal, 100% de tudo. Então, eu vou procurar a tabela da distribuição normal. Então, eu vou procurar aqui dentro da tabelinha o valor mais próximo aqui de 950. Tá? Então, eu vou achar aqui, ó, esse valor aqui, ó. Eu achei 95,05, não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Aqui, ó, 95,05 aqui, ó. Ele é o cruzamento da linha 1,6 e da coluna 5. Então, o Z005 é 1,65. Então, esse valor aqui, ó, 1,65. Só quando eu fiz a conta aqui, eu achei 2,20 aqui, ó. 2,20 está aqui, então. 2,20 está à direita aqui do 1,65. Então, isso quer dizer que isso aqui, a área de baixo dessa curva, vai ser menor que 5%.
Então, eu vou poder confirmar que as pílulas têm eficácia diferente, que a proporção é diferente, tá? Bom, então isso aí são amostras independentes. Vocês viram? Eu peguei um grupo de marinheiros A, e apliquei o medicamento A, e o grupo de marinheiro B e apliquei o medicamento B. Você poderia virar para mim e falar assim, professor, será que não seria melhor eu aplicar a medicação nos marinheiros todos, A, aí espero um tempo passar, aí aplico a medicação B nos mesmos marinheiros. E aí eu tenho certeza que o grupo A e o grupo B são iguais. Então, aí, se você estiver propondo isso, você acabou de propor um teste de amostra pareada. Se ele não tivesse sido inventado, você teria inventado ele aí agora. A amostra pareada é aquela que você repete o tratamento no mesmo indivíduo. Aí você pode falar, por que a gente sempre não faz sempre assim? Às vezes a pessoa morre, né? Então não tem jeito de você aplicar o tratamento B nela. Sim? Não, o que vai acontecer é o seguinte: você vai pegar lá os 400 marinheiros aqui, ó, e vai dar a pílula A para eles 400. E aí você depois entrevista eles e fala assim: você acha que melhorou seu enjoo? Aí você vai ter uma proporção de pessoas que vão falar: não, meu enjoo melhorou. Aí você espera passar um tempo para não ter o efeito de carry-over, o efeito de carregamento. Você tem que esperar um tempo para o efeito de carregamento, carry-over, que chama, carregamento desaparecer. Que a pessoa não ficar com o efeito da outra medicação. E aí você aplica a medicação B e verifica a proporção. Uma coisa que você pode fazer é, é dividir os seus marinheiros em 200 e 200, aplicar a medicação A e B num simultaneamente, e depois esperar um tempo e fazer o BA. Aí seria um jeito de você tirar o carry-over da equação, mas você vai testar a medicação em todos eles. Então, isso aí vai ser o que a gente chama de amostra pareada, né? Suponha que dois patologistas examinaram separadamente o material de 100 tumores e os classificaram como benignos e malignos. A questão de interesse é saber se os patologistas diferem com seus critérios de decisão. Você pode aplicar isso, por exemplo, a juízes de, sei lá, de degustação de café. Aí dá para você testar, né, se a degustação é objetiva ou não. Você pega o diagnóstico de B, né, e o diagnóstico de A, e a proporção tem que ser a mesma, né? Então, você tem os dados aí na forma de análise. O diagnóstico de A foi maligno e benigno para dessas proporções, 18 para 82, e do diagnóstico de B foi 10 para 90. Então, a unidade de análise é o tumor, embora tenhamos 200 análises, apenas 100 tumores. Quer dizer, você teve o efeito aí de amostra pareada, foi testado 2 vezes com a mesma pessoa. Então, os dados a serem analisados são resumidos nessa tabela aqui. E aí, a estatística de teste com correção de continuidade, essa trapezonga toda aqui. Então, se você pegar o módulo de R-S, R-S aqui, menos 1 ao quadrado, dividido por R mais S, aí você tem um Q quadrado ali, tá certo? Então, fazendo o Q, aí você testa e rejeita o H0 quando essa estatística de teste for maior que o Q quadrado, 3.841, tá? Com grau de liberdade ali, 3.841, valor que a gente já viu lá atrás. Tá certo? Então, são amostras pareadas, é só você usar o Q quadrado corrigido. É o que a gente chama de teste de McNeman. Ele é um teste baseado em Q quadrado também. Só que o McNeman ele descobriu uma estatística que funciona melhor, tá? Então, pessoal, isso aí é muitos anos de pesquisa para ele descobrir que essas contas aqui seguem uma Q quadrado e que a Q quadrado pode ser usada como distribuição de referência, tá? Então, a gente tem duas distribuições de referência. A gente tem a gaussiana Z e tem a Q quadrado, tá? A Q quadrado é quando ela envolve quadrados. Então, se ela envolve quadrados, ela não pode ser negativa. Certo? E aí você rejeita se ela estiver na caudinha aqui.
Esse você rejeita se eu tiver na caldinha aqui. Tá certo? Agora, então, aí são as variáveis dicotômicas, 0 e 1. Então, nós temos 4 testes, né? Nós vimos o teste de Q quadrado com correção de continuidade, teste exato de Fischer, teste de Z aproximado, e se a amostra for pareada, McNeman. A amostra pareada é aquela que você pode aplicar o mesmo tratamento, os dois tratamentos, na mesma pessoa. No caso aqui, pessoal, tratamento, né? Aqui desse exemplo que eu dei dos tumores, o tratamento foi só um diagnóstico. E eu quero saber se o patologista, se os patologistas são objetivos, se eles têm teriam que ter a mesma opinião. Você ter ou não ter a doença não deveria depender do patologista que analisou. Tá certo? Então, agora a gente vai falar das respostas contínuas. Resposta contínua é aquela que envolve a medição. Aí, o teste mais conhecido é o teste T, que testa a diferença entre duas amostras adequadas para situações em que a resposta aos dois tratamentos são variáveis quantitativas com distribuição gaussiana, com diferentes médias e mesmo desenho padrão. Então, tem esses passos aqui, ó. Você coleta amostras, tamanho N1 e N2, do grupo 1 e 2, calcula a média de cada grupo e depois você calcula o desvio padrão, né? O DP, que é o SP1 1 sobre N mais 1 sobre N2, o desvio padrão é calculado por essa equação aqui, e aí você calcula a estatística de teste, x1 menos x barra 1 menos x barra 2 dividido pelo desvio padrão. E aí você rejeita quando o T é grande. E ocorre quando o Tzão, né, que é esse grande aqui, a estatística de teste, é maior que T com N1 mais N2 graus de liberdade menos 2 e o nível alfa. Então, pessoal, vocês vão ter 3 tabelas para olhar. Vocês têm a tabela, olha para vocês verem. Vocês têm a tabela gaussiana, que é essa tabela aqui, que vai distribuição Z, a variável Z. Você tem a tabela do Q quadrado, 1 grau de liberdade. E tem uma terceira tabela, que é a distribuição T do estudante. A T do estudante também você tem que olhar, né? Você tem que olhar os graus de liberdade aqui, e ele te dá a probabilidade do x ser menor do que x menos x, e o x ser maior do que o x ser maior que x. Então, a T, a gente chama T de student. A história dessa distribuição é bem interessante. Ela surgiu, pessoal, numa situação prática. A distribuição T do estudante, ela é quase igual à distribuição gaussiana. A diferença é que a distribuição do estudante, a gente fala que ela tem uma cauda mais pesada. A distribuição do estudante, ela é desse jeito aqui, ó, T do estudante. Ela parece, se vocês acham que ela parece com a normal, ela parece com a normal mesmo. Essa daqui é a normal ou gaussiana. E essa daqui é a T do estudante. Essa distribuição T ela surgiu na Guinness, na cervejaria Guinness, na Inglaterra. Ele tinha que fazer teste de qualidade da cerveja e ele descobriu que a distribuição normal gaussiana não era boa. Aí ele desenvolveu a distribuição T, que é uma distribuição que a gente fala que tem a cauda mais pesada, ela decresce mais lentamente para zero, mas ela, como uma distribuição normal, a gaussiana, ela é simétrica em relação a zero e tudo. E aí esse matemático, ele quis publicar os resultados dele, e a Guinness falou, não, isso aí é uma tecnologia, segredo nosso aqui, não quero que você publique isso. Aí eles entraram num acordo que ele publicou como um paper, um artigo de um estudante. Aí esse método ficou registrado como sendo desenvolvido pelo matemático, mas as outras cervejarias não deram bola para aquilo, porque aquilo era um paper de um estudante. Era um artigo de um estudante lá. Então, quem quer dar bola para estudante, né? Só que depois esse segredo foi revelado para o mundo, né? E a distribuição T do estudante é utilizada aí para fazer comparação entre
médias de dados contínuos. Então, o grau de liberdade é a soma das amostras, e aí você calcula aqui as áreas, a área, né, aqui você tem um T estrela, e aqui você tem um menos T estrela, aí você tem que falar a área, nas causas da distribuição T, que pode ser para cima ou pode ser para baixo, certo? Então, olha bem, comparação da tianeptina com placebo. O ensaio consistiu em administrar a droga a um dos dois grupos de pacientes, compostos de forma aleatória, e quantificar a depressão através da escala de Montgomery-Åsberg, em que os valores maiores indicam maior gravidade de depressão. A tabela 6.14 apresenta os scores finais dos pacientes dos dois grupos. Então, você tem o grupo que tomou placebo, qual foi o score que eles tiveram? E o grupo que tomou tianeptina, que é um antidepressivo. Então, a gente vê que o score aqui baixou. A gente vai considerar que o score não é 0 e 1. Ele é uma nota contínua, tipo, vocês vão passar aqui com a nota de 0 a 100. Tá? Então, você pegou o valor médio, o grupo tinha 15 pacientes, você calculou a média aqui, ó. 6 mais 33 mais 21, então deu 20,53. E o grupo da tianeptina tirou 11,34. Parece que é diferente, né? As variâncias são ali parecidas, mas é um pouco maior do primeiro grupo, e você estima a variância combinada através dessas equações, estima o desvio padrão calculando a raiz quadrada da variância, 3,34, aí você calcula a estatística de teste, 20,53. Menos 11,34 dividido pelo desvio padrão. Então, dá uma estatística de teste 2,74. Para um alfa igual a 5%, com 30 graus de liberdade, por que 30 graus de liberdade? Que é aproximadamente aqui 15 mais 16, tá? 31. Como na sua tabela ela não tem 31, você usa o mais próximo, 30. E aí você tem 5%, você vai encontrar que o valor de referência é 2,42. O que significa isso? Significa o seguinte. Se você pegar aqui, ó, 2,42 e menos 2,042, essa área aqui, ó, ela dá 5% sobre 2, e essa daqui dá 5% sobre 2, que é 0,025. 0,025. Então, tudo que acontecer, pessoal, tudo que acontecer acima de 2,042 ou abaixo do negativo aqui, vai ser considerado hipótese nula falsa. Isso aqui, ó, é hipótese nula sob H0. Ou se H0 é verdadeiro. Tá certo? Então, se acontecer uma coisa muito extrema aqui, aí você vai falar que H0 deve ser falso. Ok? Então, 2,42. O valor que você obteve foi 2,74. Então, você vai concluir que o H0 é falso. O H0 é falso significa o quê? Significa que a depressão melhorou, tem diferença entre a depressão, tem a diferença entre a depressão em quem toma placebo e quem toma tianeptina. Aí você pode falar assim, nossa, que maldade ficar dando placebo para uma pessoa que está em sofrimento. Tem certos critérios para você fazer o teste. Eles não aceitam que você dê placebo. Talvez você tenha que você esteja testando uma nova terapia. Certo? Bom, então, olha lá. Comparação da tianeptina com placebo. Como é verdade que T é maior que T 30 graus de liberdade, 975. E pegou 975?
pegou 5% aqui, né? É rejeito H0 com grupos dois medicamentos têm diferentes eficácias. Que bom, né? Você pode fazer pelo software estatístico R. Você carrega os dados, roda o teste T e ele te dá aqui o p-valor. O p-valor é menor que 5%, então quer dizer que com a chance de 5% de errar, você pode dizer que a tireleptina é mais eficaz do que o placebo. Então, no caso de amostras grandes, N1 e N2 maior que 30, há o teste Z aplicável em amostras com variâncias sigma 1 e sigma 2 iguais ou diferentes. A vantagem é que o teste Z, para comparação entre médias, aqui você tá baseado na T de student. Aí você pode ficar baseado na Z gaussiana. Ah, mas a Z gaussiana e a T de student é quase a mesma coisa, né? Vai ser a mesma coisa aqui, ó. Só que a vantagem é que a distribuição T do estudante, você tem que olhar os graus de liberdade, né? Você olha ali, ó, o T com N graus de liberdade. A gaussiana, não. A gaussiana, você só consulta lá com o Z alfa sobre 2. Z alfa sobre 2 deixa uma área aqui de alfa sobre 2. Ok? Efeito do alotano em cirurgias cardíacas. A fim de estudar o efeito de dois anestésicos, alotano e morfina, foram registradas as pressões sanguíneas antes da indução da anestesia, após a anestesia e em alguns momentos importantes durante a cirurgia. Os resultados obtidos são os seguintes. Então, você mediu lá várias pressões, né? E o alotano deu uma média de 66,9 de pressão sanguínea, 12,2 e 61 pacientes. Aí você usou 61 pacientes também, mas testou morfina como anestésico. Você vê que a pressão parece que é um pouco mais alta, né? Então, nas condições do problema, a gente testa as hipóteses estatísticas de que as médias são iguais, quanto as médias são diferentes. Quem nunca estudou estatística, já vai falar, pessoal, as médias são diferentes aqui, ó, 69, 66, 73. Quem estuda estatística fala, não, nós temos que fazer estatística de teste. A estatística de teste, nós temos que comparar a diferença e dividir pelo desvio padrão combinado. Aí, então, a gente vai obter o valor 2,61, né? Aí eu vou comparar o nível de significância, eu vou usar o alfa igual a 5%. Então, Z alfa sobre 2 é igual a Z0025, que vai ser igual a quanto? Aí eu vou ter que pegar, né, na tabela, o valor que dei aqui, 1 menos alfa sobre 2, que é 1 menos 0,025, né? 5 sobre 2, que 0,05 sobre 2, 0,025. Então, isso aqui vai dar 0,975. Então, a área de menos infinita até esse ponto aqui é 975. Então, é o que eu vou procurar lá dentro da tabela, o 975. 975 é o cruzamento da linha 1,9 com a coluna 0,6. Então, isso aqui dá 1,96. Então, pessoal, 1,96 deixa uma área de 975 à esquerda de si. Isso quer dizer que deixa uma área de 25% à direita de si. Como a minha estatística de teste foi em módulo, né, ela foi superior aqui, ó, 2,61, se eu pegar o valor absoluto, então isso quer dizer que isso aqui é se o H0 for verdadeiro. Então, sobre H0, deu uma cauda, deu bem na cauda da distribuição. Então, isso quer dizer que o H0 não deve ser verdadeiro, né? Então, você rejeita o H0 e conclui que os dois anestésicos não são equivalentes. Alternativamente, você pode obter o valor P e chegar à mesma conclusão.
o valor P é 1 menos a probabilidade do 2,61 acontecer. Então, é essa probabilidade aqui de menos infinito, né, até 2,61. Essa probabilidade do 1 menos isso é a probabilidade de acontecer alguma coisa superior a 2,61. Essa probabilidade ela é minúscula. Como essa probabilidade é minúscula, quer dizer que o H0 não deve ter acontecido. O que forçou, né? Eu estava tentando fazer aqui o D binomial, mas eu não estou conseguindo fazer. X. O que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Number of trials. Aqui, vamos imaginar que eu lancei uma moeda 2 vezes. E a moeda pode... cara e coroa. Tá certo? E a probabilidade é da moeda ser equilibrada. O meio. Eu não estou conseguindo fazer a binomial. O que eu queria mostrar para vocês era o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. E size. Assim, x é 1000 aqui. Eu lancei uma moeda 20 vezes aqui. E estou contando quantas caras. E a probabilidade de cara é meio. Tá certo? Então, olha bem. Se eu fizer uma tabela, se eu fizer quero mostrar para vocês é isso aqui. O table não é. Eu não estou conseguindo mostrar. Eu mostrei isso na aula passada, mas agora eu não estou conseguindo. X, sei. Nossa, não. Densidade X 0 a 20. Agora sim, agora eu lembrei. Então, o que eu vou mostrar para vocês aqui, são probabilidades de eu lançar a moeda 20 vezes e obter o número de caras. Olha para vocês verem o que a gente está observando aqui. A gente está observando que a maior probabilidade é acontecer em torno de 50%. Certo? Aqui são valores de 0 até 20. Agora, se você tiver uma moeda que é desequilibrada, por exemplo, a moeda que dá 3 caras para 4 coroas, em 4 lançamentos, aí vocês vão ver que a proporção que você vai observar vai ser de valores grandes. Então, quando você observa valores grandes na prática, você arbitra que a sua probabilidade deve estar sendo alta. E se a sua probabilidade for baixa, por exemplo, 1 em 4, sair cara, você vai observar valores baixos aqui de número de caras. Certo? Então, é exatamente a mesma coisa que a gente está fazendo aqui. A gente está olhando se o valor que eu observei seria extremo. Tá?
Aí dá para você fazer também o teste de amostras pareadas. Amostra pareada é quando você usa o mesmo dois tratamentos na mesma pessoa. Espera um tempo e usa de novo. Então, você tem aqui, né, para cada passo, tem a diferença entre as observações. Medicação 1 é resultado da medicação 1, resultado da medicação 2. Calcula a média, o desvio padrão e compara com a estatística de teste, né? Entre a média e a diferença zero. Zero é igual e D é uma diferença de teste, da estatística de teste. Então, a regra de teste é rejeitar H0 se a estatística de teste for maior que um T de student. Com N menos 1 grau de liberdade. Então, olha bem, olha para você ver esse exemplinho aqui. Essa tabela 6.17 mostra os níveis de colesterol de 12 participantes no início e no final de um programa para avaliar a efetividade de uma dieta combinada com um programa de exercício físico de redução de colesterol. Verificar se foi efetivo o programa. Então, aqui, ó, você tem 12 participantes, né? Ele tinha aqui o colesterol dele antes de fazer o programa e depois. Aí você quer saber se entre o antes e o depois teve uma diferença. Então, como é a mesma pessoa, você pode fazer a diferença individual. Ó, esse aqui foi o ganho para a primeira pessoa, né, redução do colesterol. Esse aqui foi o ganho para a segunda pessoa. No caso aqui, o colesterol dele piorou, tá? Mas teve uma pessoa aqui que o colesterol melhorou bastante, caiu bem, né? Então, aqui você tem as quedas, as diferenças. Se está negativo, o colesterol subiu, piorou. Se é positivo, o colesterol baixou. Calcula as diferenças são nulas, tá? A diferença da média é nula, sempre, né? Mas você leva ao quadrado e soma os quadrados. Então, você vai ter lá a soma dos quadrados das diferenças, média antes e depois. Você tem aqui a média antes, a média depois, a diferença das médias. Aí você calcula o desvio padrão, que é a diferença quadrática, soma das diferenças quadráticas dividido pelo tamanho da amostra menos 1. Você tem a estatística de teste 3,02. Aí você vai comparar o 3,02 com o T de student com 11 graus de liberdade e nível de significância de 5%. Então, vai dar 2,21. O que você obteve foi isso aqui, né? Então, você tem aqui, ó, a T, né? Aqui tem a distribuição do estudante, cruza aqui no zero, aí a sua região de rejeição é 2,01. Aqui, ó, você sabe que a área é 5%. Só que o valor que você obteve foi menor que isso. Foi 3,02 aqui, ó. Então, com certeza, isso aqui é menor do que 5%. Como é menor que 5%, você conclui que o programa reduz o colesterol em média das pessoas, tá? No próximo capítulo, vai ser visto como quantificar essa redução. Quanto por cento que reduziu? Isso é em 2025 que a gente vai ver. Tá certo? A redução foi de quantos por cento? Você rejeita H0, não, é quando é menor que quando a chance de erro é menor que 5%. A chance de erro é aquela áreazinha em preto lá, 5%. Só que se você rejeitar o H0, a sua chance de erro é menor ainda do que 5%. Então, você rejeita H0. É confuso, né? Eu sei que é confuso. Quando é muito grande a diferença, porque, olha bem, você tem que pensar que conta que você está fazendo. Vocês são bons em matemática, senão vocês não tinham entrado na UFMG. Tem que fazer uma boa prova de matemática. Olha para você ver, a diferença média aqui, ó, essa daqui que é a sua estatística de teste. A diferença média é o D barra aqui. O D barra é o quê? É a diferença entre antes e depois. Se essa diferença aqui for próxima de zero, significa que o colesterol não alterou. No caso, assim, do colesterol não ter alterado nada, as diferenças aqui seriam zero, a estatística de teste seria zero. Então, você estaria comparando com zero aqui. Então, o H0 pode ser verdadeiro. Esses valores aqui centrais, um pouco menor que zero ou um pouco maior que zero, eles corroboram o H0. E o que é o H0?
de que o exercício não faz efeito. Só que você obteve uma diferença que foi muito grande, 3,2. Então, o H0 deve ser falso. Da mesma forma aqui, ó, na minha simulação, né? Quando eu pego uma, quando eu pego uma, quando eu pego uma moeda equilibrada, ela tem uma tendência a me dar 9 caras, 10 caras ou 11 caras. Então, eu peguei uma moeda com 50% de probabilidade de cara. Agora, quando eu pego uma moeda que, por exemplo, ela tem 90% de cara, 9 em 10 caras, o que eu vou observar? Eu vou observar muitas caras. Então, eu vou rejeitar a hipótese nula de que a moeda é equilibrada. Entendeu? Quando você pega coisa extrema, na cauda da distribuição, é que provavelmente aquela distribuição não é do H0. Porque se ela fosse H0, aquilo não ocorreria. Se eu lançar uma moeda aqui 10 vezes, 10 caras, você vai falar assim, professor, essa moeda é viciada. Por quê? Porque ela deu um valor muito extremo de caras, entendeu? Então, aí você rejeita o H0. Mas eu posso estar rejeitando o H0 erradamente, sim, eu posso estar cometendo aí o tipo 1. Por isso que a ciência, às vezes, ela diz uma coisa, às vezes ela diz o contrário. Mais dados são coletados e a conclusão muda, tá? A conclusão muda com os dados. Então, a gente viu aí os testes paramétricos. Os testes paramétricos, a gente está sempre assumindo que os dados seguem uma gaussiana, aproximadamente uma gaussiana, tá? Os não paramétricos, eles servem quando você tem uma distribuição desconhecida. Por isso que a gente aprendeu aquele capítulo de análise descritiva de dados. É para a gente identificar, né, se os dados são aproximadamente normais. Quando a gente falou do descrição e apresentação de dados, capítulo 3. Aí eu falei para vocês, gente, nós vamos fazer histogramas e a gente vai tentar ver se o histograma você tem um jeitão de uma curva simétrica. E quando eu tenho um jeitão de uma curva simétrica, eu posso aplicar os testes do capítulo 6, tá? Se ele não segue a gaussiana, então eu vou partir para os testes não paramétricos. Então, você tem o teste Mann-Whitney para amostras independentes e o de Wilcox para amostras pareadas. O que são amostras independentes? Eu aplico a medicação A num grupo e a medicação B no outro grupo. Então, são duas amostras independentes. O teste pareado, então, menos item. Agora, e o teste pareado? Eu aplico um tratamento na pessoa no grupo 1, espero um tempo, aplico o tratamento 2 e vejo se tem diferença de resposta. Tá? Então, a comparação da tianeptina com o placebo. A gente já viu esse resultado lá atrás, assumindo uma distribuição normal. Mas a gente vai comparar agora utilizando o teste Mann-Whitney. Então, aqui eu tenho os scores, né, de pacientes admitidos. E aí ele ministrou placebo e ministrou tianeptina. Então, você pode usar o Wilcox test. Aí ele vai dar um valor P ali, ó, 0,2, que é menor do que 5%. A gente não vai entrar em detalhes aqui de como que o teste é feito, de qual a matemática do teste. Aí ele diz, não, a tianeptina é mais eficaz. Você olha que aqui, um grupo tomou placebo e outro grupo tomou a tianeptina. Então, os grupos são não pareados. Tá certo? Agora a gente mostra os scores dos pacientes do tianeptina no primeiro e último dia. Então, eu estou comparando a mesma pessoa, da mesma forma que eu estava comparando as pessoas de exercício físico. Eu peguei o colesterol dele antes de praticar atividade física e depois de um mês que ele estava fazendo atividade física. Então, agora eu quero saber se a tianeptina melhorou, né, o score das pessoas. Então, aqui eu fiz um teste usando o mesmo grupo amostral. Vocês entenderam que é diferente? Então, eu peguei a mesma pessoa, dei o score dele no primeiro dia e depois o score no último dia de tratamento. Então, aí eu vejo dos mesmos pacientes no primeiro e último dia. Então, aí eu tenho 16 pacientes, né?
Aí tem 2 pacientes aqui que eu não consegui ir no último dia. Eu não sei se a pessoa abandonou o tratamento, ou se a pessoa faleceu, tal. Então, essas 2 pessoas aqui estão fora da minha amostra, né? O 27 e o 34 estão fora, a gente deixou ele fora da amostra. E aí a gente viu que tinha a diferença lá, né? Que a tianeptina ela melhorava do primeiro ao último dia. Ok? Então, esse aí é o capítulo 6. Vocês vão ter que saber fazer os exercícios baseado aí nessa teoria, tá? Então, eu tenho, terminou a matéria aqui, só falta um capítulo para a gente terminar o curso. Segundo o meu programa aqui, depois que a gente, semana que vem, recesso, segunda-feira, não tem aula, dia 23, antevéspera de Natal. Dia 30 também não tem aula, antevéspera do Ano Novo. A gente volta dia 6 de janeiro. 6 de janeiro, 13 de janeiro, a gente termina o curso. 20 de janeiro é uma aula de revisão. E dia 27, a gente faz a segunda prova. 27? Está escrito aqui dia 27. 27. Dia 27, a gente faz a segunda prova. Eu poderia antecipar essa prova para o dia 20, mas eu acho que talvez não seja do interesse de vocês. A segunda prova aqui, dia 20. A gente pode ver, às vezes, no ano que vem, a gente combina de adiar ela para o dia 20, antecipar para o dia 20. Aí vocês entram de férias uma semana antes. Tudo corre bem, mas em princípio é dia 27. Nós tivemos que jogar o curso para frente por causa de um feriado imprevisto aí que aconteceu, dia do funcionalismo público. A reitora decretou depois de eu ter feito o calendário. E talvez a gente possa antecipar isso aqui, ó. Se vocês tiverem interesse, a gente pode antecipar o dia 20. Aí vocês entram de férias um pouco mais cedo. Tá certo? Bom, então vamos ver aqui a última semana antes do recesso, questionário da aula de hoje. Vamos dar uma olhada no questionário aqui. A gente tem são testes apropriados para comparação de variáveis dicotômicas com amostras independentes, exceto. Aí tem o teste McNema, Chi quadrado com correção de continuidade, Fischer e teste Chi quadrado. Bom, então, variáveis dicotômicas são aquelas que podem ser falso, verdadeiro. Melhorei, não melhorei, curado, não curado, tá certo? Então, a gente viu aí que então, a gente olha aqui, né? A gente vê que o único teste não apropriado para amostras não pareadas é qual? Então, vamos ver aqui. Amostras dicotômicas, amostras independentes. Então, amostra independente, a gente viu o teste Chi quadrado com correção de continuidade. A gente viu o exato de Fischer, quando a casela tem menos de 5 contagens. E viu o teste Z para proporção. E o teste uma amostra pareada, aí tinha o teste em McNema. Então, esse teste aqui, ele não é apropriado para amostras independentes. Ele é apropriado para amostras pareadas. Que tipo de teste de hipótese é mais apropriado aos dados sobre análise? A variável é dicotômica e as amostras são pareadas. Qual o teste que a gente vai ter? McNema, né? Esse aqui?
A resposta é contínua e as amostras são grandes, com variâncias iguais ou diferentes. Então, eu vou ter, a amostra é contínua, né? Amostras independentes, amostras pareadas. E bom, a resposta é contínua, as amostras são grandes, com variâncias iguais ou diferentes. Então, não falou nada das amostras. Qual o teste que a gente poderia aplicar? Teste Z, né? A variável contínua, as amostras são grandes com variâncias iguais ou diferentes. Oi? A resposta é contínua e as amostras são grandes com variâncias iguais ou diferentes. Bom, ele não falou, né? Então, contínuo, a gente tem esses daqui, ó. Amostras independentes, tem um teste T, e tem o teste Z para comparação entre médias. Tá difícil, né? Eu acho que eu vou ter que dar uma olhada aqui. O teste Z para médias, ele funciona, né? Resposta contínua, as amostras são grandes. Olha lá, amostras grandes, aí teria que ser comparação de média. Eu teria que explicar aqui, né? Z para médias, amostras grandes. A variável dicotômica e as amostras são grandes. Você tem a amostra dicotômica. Aí tem que ficar procurando amostras grandes. Tem que olhar cada teste, né? O Z é para grande. O Z, a resposta dicotômica. Quando você tem dicotômico, você só tem proporções. Não precisa nem de falar. Quando a resposta é contínua, você só tem média. Certo? Se você, proporção é se o estudante é de farmácia ou é de biomedicina. Certo? Então, aí eu vou pegar a proporção eu quero saber a proporção de farmácia que está aqui agora, em relação à turma total. Em relação a quem está assistindo a aula online. Quero saber se tem diferença de proporção. Então, aí, a resposta ela já te diz o que vai ser. Respostas contínuas, você não calcula proporção. Você calcula proporção se a resposta for dicotômica. Certo? Então, resposta dicotômica, teste Z para proporções. Dicotômica e as amostras são grandes. Então, olha, teste Z para proporções. A variável resposta é contínua e as amostras são independentes com variâncias aproximadamente iguais. Então, nós estamos lá nas variâncias contínuas. É o teste do alotano aqui, das cirurgias cardíacas. Comparação de média. Então, olha lá, Z para comparação de médias. Né? Resposta contínua, as amostras são independentes, variância. A resposta é dicotômica, as amostras são independentes, o valor esperado para uma casela é menor que 5. Então, isso aí a gente já viu que é o teste exato de Fischer. Hã? Parece que sim, né? Olha bem, aqui, ó, a resposta é contínua, as amostras são independentes com variâncias iguais. Ah, não, esse aqui não é T para média, né? Teste T. Esse aqui é teste T. Teste T aqui, ó. Resposta contínua, amostras independentes. Se a amostra é grande, aí você pode aplicar o teste Z. A variável resposta dicotômica, as amostras são independentes. Então, você tem dicotômica e as amostras independentes, então não pode ser um McNemer, né?
mais apropriado seria o... Aí você pode ter o teste Q quadrado, né? Será que acertamos? Oi? Porque o Fisher é quando a casela ela tem pequenos valores, entendeu? Aqui, ó. Então, aqui, igual o tratamento da pneumonia bacteriana. Então, a gente testou o cefadroxil e a cefalexina. E tinha poucas pessoas aqui, ó, com efeitos adversos. A gente usou o teste Zat-Fisher. Eu não expliquei a matemática do teste Zat-Fisher, porque o teste Zat-Fisher ele é uma combinatória, é meio chato de fazer. Então, eu só mostrei aqui como é que você faz no software estatístico. A primeira é o McNemar, né, que é o variáveis dicotômicas independentes. Então, variáveis dicotômicas independentes, você tem aqui, é só olhar, o teste Q quadrado, ele é válido. O teste Q quadrado com correção de continuidade também é válido. O teste Zat-Fisher também é válido. E aí, o teste Z para comparação de proporções também é válido. E se a amostra é pareada, tem que ser um McNemar. Então, o McNemar não serve para amostras independentes. Próximo. Então, nós vimos aqui que é o McNemar. Teste Z para média. Z para proporção. T, Fischer e Q quadrado. Finaliza a tentativa aqui. É que eu não estou confiando que meu gabarito está correto. Ah, não, mas está correto, sim. Então, ali, está vendo? Aí ele explica aqui, né? Teste McNemar e aqui os testes que a gente acertou, os mais apropriados. Certo? Então, assim, isso aí vocês têm que dar um jeito de memorizar para a prova, né? Na vida prática, você pode olhar no livro. Ah, não, como é que é esse teste mesmo? E quando você vira um teste, você vê que a ideia deles é sempre a mesma. Tá certo? É sempre comparar a estatística de teste com uma distribuição de referência. E a lista 5? Vamos dar uma olhada na lista 5? Eu vou dar umas dicas aqui da lista 5. Eu vou indicar, tá? E aí vocês terminem. A lista 5 eu vou receber só em 2025, mas vocês não têm que fazer durante feriado, não. Você pode entregar na segunda-feira, a primeira segunda-feira é 6, vocês podem entregar no dia... Pode entregar até o dia 13. Ok? Então, vamos ver aqui. Observou-se nos anos 60 que a ocorrência de abortos espontâneos nas gestações de médicas anestesistas era mais elevada do que o normal. Para verificar se essa observação refletia ou não a condição geral, realizou-se em 1970 um estudo no hospital da Universidade de Stanford, em Califórnia. Foram encontrados os seguintes dados: gestação normal entre as anestesistas e outras especialidades, aborto espontâneo entre as anestesistas e outras especialidades. Será que a proporção aqui é diferente? Então, se deseja... qual a hipótese nula e alternativa que são razoáveis para essa situação? Então, letra A, né? A hipótese nula é que a proporção de anestesistas é igual à proporção de outras. São dados dicotômicos. Teve ou não teve o aborto. E a hipótese alternativa é que a proporção de anestesistas ela é diferente da proporção de outras especialidades. Faça o teste adequado para a situação com a margem de erro inferior a 5%.
Então, a gente vai ter variáveis dicotômicas. Dois grupos independentes. São dois grupos que são duas pessoas diferentes, são médicas de especialidades diferentes. Então, a gente vai colocar o dado, né? Ocorrência do evento aqui. Ocorrência do evento. Acabou. Sim e não. Grupo. Anestesista e outra. Então, eu vou calcular aqui quanto que é o A, né, que é 14 ali, ó. Quanto que é o B, 23. Eu tenho que colocar nessa... Não interessa, não interessa lá como que está o dado. Você tem que colocar ele nessa forma aqui, ó. Ocorrência sim e não, grupo A ou B. Tá certo? Então, aí eu vou ter o C igual a 6 e o D 52, tá? Então, você vai ter o total aqui, o N1, a soma dos dois, né? 37. O N2, 58. Aí você vai ter aqui o N1, 20. E o N2, 75. Então, os valores esperados, esses aqui são os valores observados. Esperados, aí você vai ter aqui o sim, não, anestesista e outros. Então, qual que é o valor esperado? O valor esperado é o N1 vezes N1 dividido por Nzão aqui. Nzão é todo mundo aqui, ó, tá? São 95 médicas. Então, esse aqui é o valor esperado. Aí vai dar lá 7, aí você faz a conta, vai dar 7,79. Aqui você vai colocar o grupo do não, que é o N1 vezes N1. Tem uma coisa errada aí. Nós vamos ter que colocar nesse formato aqui, ó. M2, né? É o total. Aqui, ó. É o M2, né? Aqui é o M2, ó. Né? O M2 vezes N1 dividido por N aqui. N é o totalzão. Aqui vai ser M1 vezes N2 dividido por N, e esse aqui vai ser o M2 vezes N2, N1, N1, N2, N2, dividido por N aqui. Então, esse aqui vai dar 12,21, aproximadamente, e esse aqui vai dar 45,79. Esse aqui é aproximadamente 29, 21. Tá certo? Esses são os valores esperados. Aí, quer dizer, tem mais coisa, né? Aí agora nós temos que ver aqui o total.
Total vai ser 37 aqui, não muda. 58. 95 aqui. Aqui o total também, ó. 12, 7,79 mais 12 vai dar justamente 20 aqui, ó. 25,11 mais 45 vai dar exatamente 75 aqui. Isso aqui é o M1. Isso aqui é o M2. Isso aqui é o N1. Isso aqui é o N2. E esse aqui é o Nzão. Tá certo? Então, pessoal, isso aqui é o que eu esperava. E isso aqui foi o que eu obtive, ó. Tá certo? Então, nós vamos fazer a diferença, né, entre o observado e o esperado. R$ 45,79. Tá meio difícil de ler, né? Mas essas, assim, eu espero que vocês olhem lá no texto e apliquem as equações. Conferir depois. Então, o Q quadrado aí, ele vai ser a diferença, né? Aqui, ó, para o observado I menos o esperado I, a diferença. E aí você ainda tem que ter, depois você ainda tem que dividir ela pelo toda segunda-feira esse barulho aí, né? Tem que fazer essa continha aqui. Então, observado ali, observado aqui foi 14, ó, a 14 aqui, né? E o esperado era 7,79. Então, nós já estamos vendo que o observado foi bem maior do que o esperado. Aí você faz a diferença entre um e o outro aqui, eleva ao quadrado, dá 38,57. Aqui vai ser, a gente observou 23 e esperava 29. Esse aqui já não foi tão diferente. A diferença aqui é 38,57 também. Aqui a gente esperava 6, observou 6 e esperava 12. Então, a proporção parece que está bem menor, né? E esse aqui, 52, e a gente observou 45,79. Todos eles aí vão dar o 38,57. 38,57. Somou todo mundo. Somatório aqui das 95 médicas analisadas. E aí você esperava 95, você observou 95. Aí essa soma aqui vai dar 154,28. Aí você vai dividir todo mundo aqui pelo esperado, né? Então você vai dividir 38 aqui, ó, dividido por 7,79. Isso vai ser aproximadamente 4,95. Isso aqui vai dar 1,32. Essa aqui, 3,16. 0,84. O somatório vai ser 10,27. Então, Q quadrado aí, ó, deu 10,27. Você poderia ter achado ele mais facilmente utilizando o N, que multiplica AD menos BC ao quadrado,
Isso tudo aqui dividido por N1 vezes N2 vezes N1 vezes N2. Vai dar aproximadamente a mesma coisa. Tá? A rejeição aqui, quando você olha na tabelinha, tabela do Qi quadrado, com grau de liberdade, né? Você vai procurar o valor 0,5 aqui, e você quer deixar uma área de 5%. Então, esse valor vai ser 3,841. E o valor que você obteve foi aqui, ó. Aqui, ó. Então, como o Qi quadrado, como o x2 igual a 10,27 é maior do que o Qi quadrado com um grau de liberdade 0,05, rejeita-se H0 e confirma-se o quê? Que há diferença entre as proporções. As mulheres são mais sujeitas a aborto espontâneo, certo? Aí tem mais exercícios, são 5 no total. Eles aqui o tempo já está acabando, mas a gente, depois que voltar do recesso, eu posso tirar alguma dúvida se ficou. Fricker e tal realizaram o SINC um ensaio clínico aleatorizado com o objetivo de verificar se o fármaco gefibrosil, que reduz o nível de colesterol, é eficiente para a prevenção primária de doença coronariana em homens de meia idade assintomáticos com dislipidemia. Quer dizer, tinham a colesterol alto. Para isso, compararam o grupo que durante o ensaio tomou gefibrosil, grupo 1, com o grupo que usou placebo. Entre as várias análises, verificaram o nível de colesterol observando os seguintes resultados. N1, 1.973 pessoas, X1 deu 224,7, colesterol com variância padrão 33,7. O grupo 2, 1.958, aproximadamente a mesma coisa, X2 de 272 e S2 igual a 31,4. Então, com base nos resultados, pode-se afirmar que o nível de significância que o gefibrosil atua sobre o nível de colesterol. Então, você tem uma hipótese nula de que compara a média 1 é igual à média 2. A gente viu que é diferente, mas ela é próxima. Então, eu quero saber se tem uma diferença, se essa diferença entre Mi1 e Mi2 existe. Então, o que eu vou usar? É uma variável contínua, né? Então, eu vou usar a estatística Z, que é x barra 1 menos x barra 2, dividido pela soma ponderada das variâncias, N1 mais N2, mais a variância do grupo 2. Aí você vai calcular quanto que dá isso aqui aproximadamente e vai comparar, né?
ou Z com 5%, a gente já sabe que vai dar o 1,96 aqui. Deixa 5% aqui. Aí nós temos que descobrir onde que vai estar. Aí você pode pegar isso aqui em módulo, né? Para não te dar dor de cabeça, você pode pegar esse módulo e verificar onde que está o Z aqui, ó. Se tiver à direita do 1,96, então, se tiver à direita do 1,96, então você rejeita H0, né? Comunicação é eficaz. Tá certo? Vamos parar por aqui hoje, a gente até cedeu um pouco nosso horário aí. A gente volta, então, né, depois das festas de fim de ano. Boas festas para vocês. Dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar e-mail, tá? Eu respondo, mesmo feriado, tá? A lista é para uma segunda-feira depois do dia 5, é no dia 16. Que é a segunda-feira seguinte, né, ao retorno às aulas. Obrigado. A gente retorna às aulas aqui no dia 6, a entrega da lista dia 13. Então, a gente ainda conversa dia 6 sobre essa lista. Ok? Então, até mais, pessoal.